E aí, pessoal, estou aqui no Brooklyn, Nova York. Vocês precisam assistir a esse trecho de um liberal no Piers Morgan destruindo completamente o Dave Smith sobre o Irã. Dá uma olhada. As únicas pessoas que querem essa guerra são Israel e o lobby israelense, basicamente. Isso não é verdade. Vejo você franzindo a testa, Eric. Qual sua resposta para Dave Smith? Primeiramente, sabe, a ideia de que Israel quer essa guerra e que isso anula todo o resto no universo só prova isso. Essa ideologia antisionista faz de Israel o sol em torno do qual eles orbitam. E quando eles orbitam Israel como o sol, nada mais existe para eles. É perfeitamente possível que várias pessoas se alinhem em um objetivo comum. Claro que Israel quer essa guerra. Porque Israel não eliminaria um regime que os aterroriza por representantes há décadas, não só nos últimos 2 anos. Sim, isso é do interesse de Israel, como deveria ser. Por que você não desejaria que um Estado terrorista, com visão escatológica de eliminar você para trazer justiça à Terra, fosse eliminado? Ok, sim, todos sabemos que esse é o objetivo de Israel, e bom para eles, certo? O povo iraniano também possui soberania e interesses nacionais próprios, que estão alinhados com esses objetivos. Agora, não é só o povo iraniano, não é só o povo israelense. Se não eliminar o regime islâmico, haverá uma guerra interminável que acabará envolvendo os Estados Unidos. Portanto, para evitar guerra, derrube esse regime. Você disse que poderia fazer diplomacia com o regime todos esses anos, tentou fazer o JCPOA, tentou essa diplomacia ao estilo Obama, e então o que aconteceu, no final das contas? Os representantes deles só ficaram mais fortes, continuaram fazendo ataques por todo o Oriente Médio, eles fizeram o 7 de outubro, e o que aconteceu quando o 7 de outubro aconteceu foi que Israel teve que entrar em guerra com o Hamas. E os Estados Unidos precisaram intervir para defender seu aliado. Então, se você não quer uma guerra eterna, para sempre e sempre e sempre e sempre, você precisa eliminar a fonte da guerra eterna. Você precisa eliminar as pessoas, você precisa eliminar as pessoas que tornam a guerra inevitável. Israel só respondeu aos atos do regime e de seus nazistas. E indo ainda mais longe, na época era muito popular dizer não à guerra com a Alemanha, dizer não à guerra com os nazistas, mas adivinha só? Todas aquelas mortes que aconteceram foram mortes que se tornaram inevitáveis por causa dos nazistas, porque eles eram implacáveis. Tivemos a paz para o nosso tempo, o Acordo de Munique, onde todo mundo pensou, finalmente vamos ter paz. Aí eles invadiram a Polônia. E você pode ver que essas pessoas que são extremistas ideológicos sempre, inevitavelmente, vão arrastar o mundo inteiro para a guerra. Então, se você é contra a guerra, isso é fantástico. Vamos eliminar esse regime para acabar com guerras e ameaças aos Estados Unidos e ao mundo. Irã. Não estamos reagindo a um ataque do Irã. E mudar esses parâmetros dizendo que apoiam proxies ou têm mísseis balísticos intercontinentais. Em outras palavras, eles são um governo, sim. Em outras palavras, eles não fizeram isso. Simplesmente. Como Witkoff disse outro dia, que Trump estava curioso porque eles ainda não capitularam, em outras palavras, eles não capitularam completamente para nós. Afirmou que eles ficarão indefesos contra os israelenses que os atacam há anos com impunidade, o que é ridículo. Não precisamos lutar essa guerra. Estamos arriscando outra catástrofe sem razão. Anica. Bobagem. Diante de tantos fracassos dos Estados Unidos em intervenções, é preciso perguntar: por que insistem em repetir os mesmos erros? Por que eles não falam sobre a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, no Kuwait, para impedir a intervenção do Iraque, certo? Que, na verdade, levou à estabilidade no Kuwait. Por que não falamos sobre a Bósnia? Por que não falamos sobre Kosovo? Por que não falamos sobre as vezes em que a OTAN e os Estados Unidos fizeram um trabalho incrível para trazer estabilidade com ataques direcionados? Ok. Eles continuam mencionando isso para enquadrar a situação no pior cenário para os Estados Unidos e, assim, defender o regime terrorista. Isso faz você questionar. Por quê? Em segundo lugar, essa afirmação de que não queremos intervir no Irã porque vai se tornar um Estado falido e vai matar centenas de milhares de pessoas. Desculpe, você não se importa agora que é um Estado falido, você não se importa agora com quantas pessoas estão sendo mortas. Você quer falar sobre o Iraque, quer dizer que centenas de milhares de pessoas foram mortas no Iraque. Quantas pessoas Saddam Hussein matou? Só entre os curdos foram 180 mil genocídio químico contra os curdos, a limpeza étnica dos turcos, e nós apoiamos a perseguição aos muçulmanos xiitas. Então você quer dizer que deveríamos simplesmente ter deixado Saddam Hussein e ele estava expandindo sua guerra no Kuwait, sua guerra no Irã? Você diz que o que os Estados Unidos fizeram foi ruim. Ok, foi, mas antes era pior e sem controle poderia ter piorado ainda mais. Você está falando sobre, você pega Israel e você pega o IRGC, você pega esse regime terrorista, que consagrou uma visão escatológica de eliminar Israel em sua carta e repetidamente agiu de acordo com essa visão.
Qualquer país sensato no mundo, seja nós ou Israel, obviamente iria querer se proteger. Então, você está falando de uma democracia liberal que busca a segurança e proteção do seu próprio povo, e está falando de um Estado terrorista que quer eliminar esse Estado. Agora, você quer dizer que, em resposta a isso, Israel deveria simplesmente se submeter e não fazer nada. Claro, Israel quer essa guerra porque, convenhamos, o que mais Israel pode fazer? Essa maldita guerra é por causa de Israel? Posso responder a isso? Pura besteira, é propaganda israelense lixo. 1970 é um vírus de mina e você perdeu a cabeça, tá bom? Mas vou dizer o seguinte: tem havido um interesse contínuo dos Estados Unidos em ver um Oriente Médio pacífico, e o Irã tem sido o causador de problemas nesse Oriente Médio desde a queda do Shah. E, em segundo lugar, em relação ao próprio Israel, eu estava lá quando Israel se retirou do sul do Líbano. Alguns disseram: você está cometendo um erro. Ehud Barak respondeu: não, vamos fazer isso. Isso realmente causou problemas. Eu estava lá depois quando Israel se retirou de Gaza e eles disseram: não, vamos deixar Gaza lá. Eu me lembro quando Condoleezza Rice defendeu a democracia dizendo: vamos deixar os palestinos votarem, e eles elegeram o Hamas. Então, houve muitos esforços para evitar isso, e mesmo assim, Israel se encontra em uma área muito hostil. Absolutamente brilhante. Muitas pessoas estão tentando fingir que, sabe, o envolvimento de Israel em qualquer coisa faz com que seja uma causa terrível e horrível. E, portanto, você sabe, são eles, sabe, controlando o mundo e manipulando todo mundo para alcançar seus objetivos. Na verdade, há muitos objetivos e pessoas diferentes desejando coisas distintas. E isso não é o pior do mundo. Que Israel realmente quer destruir o regime do Irã, porque o regime do Irã é declarado para a destruição de Israel. Eles têm um relógio, acredito que em Teherã, mostrando a contagem regressiva para quando Israel será destruído. Então, essas pessoas fingindo que Israel está tentando atacar o Irã, bem, sim, eles estão. Na verdade, não é algo tão ruim assim. E você sabe, o povo iraniano também tem soberania e também tem objetivos e quer destruir o Irã por todas as coisas horríveis, coisas que aconteceram com eles ao longo dos anos devido à brutalidade do regime dos mulás. Se você acredita no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de diferentes formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários produtos novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a aba de assinaturas neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.